Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E essa temporada de resultados, ela sim, tá a todo vapor. E eu vou deixar aqui embaixo, na própria linha de tempo aqui do YouTube, os cards para você ser direcionado, seja para a Transmissora Paulista, seja para a Auren ou para a Kepler Weber, que é uma empresa que também saíram os resultados. Eu congreguei tudo aqui e eu vou trazer os principais pontos. Então, se você quiser ir para alguma outra, fique totalmente à vontade, tá? Mas para nós iniciarmos, eu vou começar com a Transmissora Paulista, ISA-CETEP, uma empresa que eu já tive na minha carteira, hoje não tenho mais. Por alguns outros motivos, eu posso até deixar depois um vídeo aqui no card para você entender o porquê que eu troquei. Mas vamos falar dos resultados, que é isso que vai nos interessar a princípio. Você pode ver que, no geral, a receita líquida aqui ela vem subindo e, claro, é muito importante você olhar para o regulatório. Por que para o regulatório? E só para você saber, você tem o regulatório e o IFRS. Por que o regulatório é melhor? Porque o IFRS ele traz alguns efeitos contábeis que eles acabam sujando um pouco aqui da sua DRE, do seu demonstrativo de resultado do exercício. E para que você retire essa sujeira e deixe o mais limpo possível, eles criaram, claro, trazendo ali o IFRS, porque eles são obrigados, mas eles também estão trazendo o regulatório, porque mostra para nós, investidores, o que interessa, que é mais ou menos ali o dinheiro que a empresa conseguiu ganhar. Itens importantes que você deve se atentar. A receita vem sim aumentando. Nós já vamos entender o porquê. Outras coisas que têm aumentado, e eu estou adorando isso, porque eu estou vendo que a empresa ela está passando por cima daquela nuvem preta, aquela nuvem negativa que existe em cima da empresa. Por conta de lá em 2028 acabar o RBSE, por conta de alavancagem, por conta de inúmeras histórias, até mesmo com a Eletrobras, que a empresa ela ia falir, que ela ia fechar, que é uma porcaria. E a empresa tem cada vez demonstrado resultados cada vez melhores. Então, é muito interessante você parar de olhar para expectativas de um analista, ficar ouvindo um conteúdo ali que talvez não agregue muito conteúdo e se focar nos resultados, porque só isso que importa para você na hora de investir, tá bom? O EBITDA também ano contra ano subiu bem, 19%. Lucro líquido maravilhoso, 21,6% ano contra ano. Quando eu olho para o ROI, olha isso, gente, que ROI incrível, né? Retorno sobre o capital líquido, né? Sobre o retorno sobre o patrimônio líquido. O ROI está aqui em 2024, né? No terceiro trimestre, quase 21%. E olha essa diferença, né? De 2023 para 2024, claro, nos 9 meses, eu estou falando de um aumento muito significativo no ROI, de 4 pontos percentuais, o que é algo muito interessante. Por outro lado, né, nenhum crescimento ele vem de graça, esse crescimento ele veio atrelado também com um aumento significativo na sua dívida líquida, muito por conta do CAPEX, né? CAPEX, Capital Expenditure, ou capital que é necessário para você fazer com que a empresa cresça, falando em outros termos, investimentos. CAPEX ou CAPEX, como algumas pessoas gostam de falar, se trata de investimentos na empresa. Ela anda investindo muito, participando e ganhando de leilões, fazendo reforços e melhorias, trazendo ali muitas coisas interessantes para dentro da empresa, para que lá em 2028, quando no segundo semestre a RBSE terminar, nós tenhamos pelo menos uma equivalência ou tentar chegar muito próximo ao que a RBSE fornecia de resultado para a Transmissora Paulista, tá bom? O que eu quero olhar aqui, porque eu acho que vale a pena a gente enxergar alguns itens importantes para a gente extrair daqui. O EBITDA, considerando trimestre contra trimestre, sim, ele ficou maior. Entretanto, o lucro líquido ficou menor. Tá bom? Apesar da margem EBITDA um pouquinho maior do que do ano passado, por que o lucro líquido ficou menor? E nós vamos dar uma investigada nisso logo mais, então fica aqui comigo, tá? Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês alguns destaques, né? E eu achei interessante grifar aqui algum deles, para a gente ir direto ao que mais vai nos interessar. Revisão tarifária. André, eu já ouvi revisão tarifária, eu já ouvi falar em reajuste tarifário. Qual que é a diferença? Bem, o reajuste é aquilo que ocorre todo ano. Imagina, você tem um plano de saúde, você tem o IPVA, você tem alguma conta para pagar, eles não te mandam lá um comunicado falando, olha, fizemos aqui um reajuste da inflação de
200%, porque eles cobram pouco, né, da gente. Então, o reajuste ele ocorre anualmente. A revisão tarifária, ela ocorre, claro, vai depender ali mais ou menos do contrato, mas ele ocorre a cada 4 ou 5 anos. O que a revisão tarifária ela vai fazer? Ela vai olhar, por exemplo, para os ativos que você tem e com base no tanto de ativos que você implementou ou que você retirou da sua base, eles vão revisar a sua remuneração para cima ou para baixo. Porque eles vão olhar muito mais o seguinte, olha, 4 anos atrás, o que você fornecia para nós? Você fornecia, por exemplo, 6 bilhões ali de ativos? Legal. Então, para eu manter a sua capacidade de continuar operando com base nesse valor, eu vou te dar tanto de dinheiro. Passaram-se 4, 5 anos, ao invés de ter aqueles poucos bilhões, eu fui lá para 20 bilhões. A empresa muito aqui conseguiu crescer e aumentar. Agora, na hora que eu for fazer a revisão tarifária e olhar para todos esses ativos que você tem lá dentro, a sua remuneração vai ser diferente, para que você tenha uma capacidade econômica para se manter competitivo e continuar prestando um bom serviço público, tá? O que eu acho interessante, né, da gente olhar aqui? Você tem que ver que, no geral, a RAP aqui, por conta de operações, né, de manutenção individuais e setoriais, tiveram aqui um benchmark no setor e um prêmio de 18%. O que significa isso? Eles fizeram aqui manutenções e algumas obras e eles conseguiram colocar um prêmio de custo de 18%. Ou seja, a Enel, ela estava imaginando, né, que eles iam gastar 1 milhão e eles conseguiram implementar um desconto em cima desse 1 milhão de 18%, significando, de uma certa maneira, que ao invés de gastar aqueles 1 milhão, eles gastaram 820 mil, o que traz uma economia de custos para a empresa e isso é muito positivo, tá? Outras coisas que vale a pena a gente falar, né? Eles têm aqui a incorporação da RAP, dos projetos de pequeno porte de reforços e melhorias energizados entre 2018 e 2022, e isso é muito importante. Por quê? Porque os reforços e melhorias, você não precisa de uma licitação, você não precisa daquele leilão que ocorre, sabe? De você ficar vendo quem vai melhor preço, não. Simplesmente tem a linha, por conta de ser uma linha mais velha, você faz reforços, você faz melhorias, você mostra para a Enel que você fez essa melhoria e eles vão te remunerar por isso. E olha só que interessante, eles conseguiram preços atualizados 89% superiores ao investimento histórico contábil. Poxa, gente, é incrível o que eles estão trazendo aqui pra gente. Além, eles trouxeram aqui a atualização da base remuneratória regulatória líquida. Difícil. Lembra que eu te falei que você tinha uma quantidade de ativos no ano e depois você tinha uma quantidade no outro? Ou seja, você tinha aqui 10 concessões, 10 linhas de transmissão. E 4 anos depois você tem 30. Você concorda comigo que a sua base de remuneração, ou seja, os 30 ativos nesse exemplo que eu dei, ele é maior? Então você modifica isso daqui. E essa base remuneratória líquida alcançou 6,6 bilhões, crescendo 1,9 em relação a essa mesma base em 2018, tá? Então, olha só a diferença que tem de 4 anos em 4 anos, tá? Seguindo aqui, outra coisa que eu quero que você conheça é o ciclo RAP. Quando eles falam ciclo RAP 24 e 25, você precisa saber as datas. A RAP ela não começa em janeiro, ela começa no meio do ano. Só para você saber, o período da RAP é de 1 de julho de um determinado ano até 30 de junho de outro ano. E aí a gente chama ciclo RAP 24 e 25 porque é de 1 de julho de 24 a 30 de junho de 25, tá? Nessa composição da RAP, né, esse ciclo, o que eles fizeram? A RAP consolidada do ciclo ficou em 6 bilhões 281 milhões de reais. Desse total de receita anual permitida, que é a RAP, eles mostraram para a gente que 57% representam RAPs de contratos renovados, incluindo reforço e melhoria, RBSE e parcela de operação de manutenção do contrato. Muito bom. Além disso, eles falam que desses 43, temos lá, 57% eles já mostraram de onde vem, os outros 43, eles se subdividem. E aí é interessante você ver, porque 26%, aqui 26%, estão em empreendimentos em operação, ou seja, com RAP, ou receita anual permitida, ativa, tá bom? Outros 16%
estão em empreendimentos em construção, que devem adicionar remuneração à companhia conforme eles forem concluídos. Ou seja, destes valores aqui, 16% eles ainda não estão trazendo resultado para a companhia, porque eles ainda estão em construção, portanto, tem projetos ainda para entrarem para a empresa no futuro, trazendo uma maior resultado através da receita anual permitida, tá bom? Seguindo aqui, eu falei que nós faríamos essa investigação, porque lá eu te falei que o EBITDA de um ano estava maior, entretanto o seu lucro caiu. Por que que isso acontece? E aí, eu queria trazer para vocês aqui, ó, terceiro trimestre de 24 e de 23, quando você vê o EBITDA em 2024 estava maior, mas o lucro ficou menor. Por quê? Quando eu olho para o resultado financeiro, ou seja, para os juros que a empresa está pagando, cresceu bastante. Mesmo que você olhe ano contra ano, né, esses 9 meses contra 9 meses, eu estou falando de um crescimento aqui de quase aqui seus 50 milhões de reais, então é bastante coisa a ser pago em juros. E também tem outra coisa. Vê se você concorda comigo. Se você tinha lá atrás 10 linhas de concessão, e agora você tem 30, você concorda comigo que você vai ter uma maior depreciação? Ou seja, aquele bem que está lá, ele vai perdendo valor no tempo e você, claro, precisa trazer isso para sua DRE e isso impacta no seu lucro líquido. Olha só, depreciação e amortização muito maiores e olhando nos 9 meses contra 9 meses, também maiores. Só que, em grande parte, depreciação e amortização, eles são efeitos apenas contábeis, eles não são um efeito financeiro propriamente dito, então tem que tomar um pouco de cuidado. E se você não está entendendo propriamente aqui do que eu estou falando, eu depois vou deixar no final aqui para você conhecer o livro, o e-book que eu criei, cada palavra fui eu que escrevi, para você compreender qual que é a diferença de um efeito contábil, um efeito financeiro, entender como o balanço patrimonial interage com o demonstrativo de resultados e com o fluxo de caixa, para que você se torne um investidor cada vez melhor, um preço muito baratinho e também tem um cupom de desconto aqui embaixo, tá? Falando em dívida da empresa, porque isso é o que está pegando no pé, ela tem aqui um valor razoável de caixa e ela tem um cronograma de amortização muito tranquilo, tá? Ela tem aqui, ó, 2,5 bi. Então, até mais ou menos 2027, ela consegue, só com caixa que ela tem, pagar. Só que você, como todos os outros investidores, querem saber da bufunfa, querem saber do dividendo. E infelizmente, a Transmissora Paulista ainda não anunciou. Ela deve anunciar ainda em dezembro, tá bom? Então fica tranquilo, dezembro, janeiro, ela deve estar anunciando alguma coisinha. Eu estimo em mais ou menos 7,5% de dividendo. Depois nós vamos ver se eu acertei ou se eu errei, tá? O que mais que você precisa saber? A dívida líquida sobre EBITDA, que é um indicador muito importante, está em 2,5 vezes. Eu fiz um cálculo um pouquinho diferente. Por quê? Porque eles estão considerando pelo menos a dívida líquida e o EBITDA dos últimos 12 meses, ou seja, eles estão pegando o resultado do quarto trimestre de 2023, do primeiro, do segundo e do terceiro de 2024. Nós teremos ainda o resultado do quarto trimestre. Eu fiz algumas projeções e eu cheguei a um resultado um pouquinho diferente. Minha dívida líquida sobre EBITDA ficou em 2,57 vezes. Muito tranquilo, longe das suas 4 vezes dívida líquida EBITDA da Taesa, tá bom? Pelo menos nos últimos resultados. Vamos conferir depois se ela vai melhorar isso ou não, tá bom? Bem, passando para uma próxima empresa, que depois eu vou deixar um card no final falando sobre a fusão da Auren com a SB3, um vídeo imperdível, e eu explico lá o porquê, que para mim é uma empresa que vai ficar muito tempo sem pagar dividendos, tá bom? Então, vamos lá. Destaques deste resultado. O EBITDA ficou muito interessante, né, em quase seus 500 milhões de reais, um crescimento de 7%, e eles explicam o porquê. Comercialização. E aí eu já vou trazer vocês aqui para baixo para a gente enxergar uma coisa que é mentirosa, tá bom? Eu falo mentirosa, mas você vai entender. Eles falam que a comercialização de energia teve um resultado positivo de quase 300 milhões de reais por conta de marcação a mercado. Opa, peraí, então quer dizer que esse dinheiro não entrou efetivamente no seu bolso? Em parte. Por quê? Porque eles falam aqui pra gente que eles realizaram ganhos no valor de 108 milhões de reais. Desta maneira, o efeito líquido, ou seja, o que entrou de lucro realmente para a empresa, foi 188,5 milhões neste trimestre. Então você tem um resultado menor aqui em 100
milhões aproximadamente, tá bom? A gente tem que levar isto em consideração, ou seja, a gente poderia dizer que o resultado de EBITDA, né, dele foi de 384, porque a gente tem que considerar que 108 não vieram aqui para dentro. Portanto, o resultado seria bem inferior. Além disso, eles tiveram a entrada em operação do novo parque solar, que nós já vamos falar dele, e também eles receberam maiores dividendos dos ativos hidrelétricos que eles têm participação minoritária. Ou seja, você tem a Auren aqui e ela investe numa determinada participação numa hidrelétrica e essa hidrelétrica pagou um dividendo para eles. Isso é interessante? De uma certa maneira até pode ser, só que eu tenho aqui o meu receio de você se apoiar em maiores dividendos de uma empresa e tentar projetar isso para frente. Eu ficaria um pouco cauteloso, tá? Porque esse tipo de resultado meio sujo que ela está me mostrando não é algo que eu gosto muito, tá? Por outro lado, algo que eu gosto é que a Auren manteve uma conversão de caixa muito robusta, aproximadamente 84% do seu EBITDA ajustado vira fluxo de caixa operacional após o serviço da dívida. Já antecipo, o serviço da dívida será um problema muito grande, vamos pagar muitos juros em 2025, 26, 27, 28, 29 e 2030 provavelmente, tá? Falando especificamente aqui em investimentos, porque sim, a empresa está fazendo muita coisa, eles fizeram aqui o complexo fotovoltaico Sol de Jaíba, um dos maiores parques solares do Brasil. E isso vai trazer um baita de um resultado para a empresa que ela vai precisar. Por que ela vai precisar? Porque eles falam o seguinte, ó, nós mantivemos um histórico de excelência na gestão financeira. Gente, esse parágrafo aqui, você desconsidera totalmente, tá? Desconsidera, porque é assim que a Auren se juntar com a ES, ferrou o negócio, ferrou. Esse endividamento vai explodir. Então, olha só, desconsidere isso, mas tenha em mente o vídeo que eu vou deixar no card final para vocês, porque tudo isso daqui vai se interligar, tá? Eles falam aqui um pouco que a dívida líquida está muito tranquila, e eles falam assim, essas duas linhas, ou seja, de gestão de endividamento com os projetos, permitirão à companhia fazer frente à conclusão da transação e combinação da S e repor a sua posição de caixa com o cumprimento das obrigações de curto prazo. Vai conseguir repor o caixa? Sim, daqui 4 anos. Nesse meio tempo, provavelmente, os dividendos devem minguar, sequer talvez serão pagos nesse período todo. Indo aqui para a DRE, eu quero trazer uma crítica que eu já faço há muito tempo à Auren. Você sabe, todo mundo sabe, que a Auren ela recebeu uma indenização da usina Três Irmãos em 2023 e ela pagou uma boa parte ali também em 2024. O que acontece? Em 2023, ela ficou com uma dívida líquida realmente bastante baixa, em 1 bilhão e 100. Muitas vezes não é interessante você ficar com uma alavancagem tão baixa, porque talvez gere uma certa ineficiência, o que não é interessante. Agora, ficar com uma dívida líquida de 1,6, com quase 3 bi aqui de dívida líquida, é algo razoável. Só que, muito provavelmente, nós teremos uma dívida líquida que vai ficar acima de 5 vezes. Aí eu te pergunto, sabendo, ou pelo menos tendo o cheiro de que a fusão entre a AES e a Auren Energia, na verdade a incorporação pela Auren Energia, ela ocorreria, será que não faria sentido naquela época segurar um pouquinho de caixa? Porque esse tipo de transação não sai do papel tão rápido assim. Me parece que não foi a melhor gestão de caixa, mas claro, essa aqui é a minha crítica, meu posicionamento. Você pode deixar aqui embaixo se você achar diferente de mim. E indo para a última empresa, vamos falar de Kepler Weber, uma empresa que eu gosto muito como pessoa, mas como investidor eu ainda não tenho tanta segurança, e se eu estiver equivocado, tiver um outro pensamento, também deixa aqui embaixo, que é fundamental a sua participação aqui no canal, tá bom? Indicadores interessantíssimos. Receita, ano contra ano, cresceu aqui 13%, o EBITDA ajustado cresceu quase 21%, e o lucro líquido ajustado cresceu aproximadamente aqui 6% ano contra ano. O que mais que eu acho que é interessante você olhar? Eu acho que é interessante você olhar para outras coisas. Eu quero que você enxergue, essa é a principal bronca que eu tenho com a empresa, que é, em laranja nós temos a composição da sua receita que vem de fazendas. Em preto aqui nós temos 31 que vem de agroindústrias.
11% nós temos de negócios internacionais, portos e terminais nós temos 9% e reposição e serviços nós temos 16%. Qual que é o ponto que eu quero ver na Kepler? Eu quero ver no longo prazo, talvez daqui 4, 5 anos, como que essa pizza ela vai estar formada. Porque o que eu espero? Eu espero que ela continue mantendo ali uma produção de silos, até que razoável, talvez metade da sua receita, e gostaria que a outra metade, ou até mais, estivesse em serviços e reposição. Porque o serviço, ele traz uma receita contínua e perene. Agora, quando você produz um silo, você tem uma receita muito alta no momento e depois que você entrega e acabou o pagamento, zera. E eu não gosto dessas oscilações muito grandes de ano contra ano, porque tem ano que vai ter muito pedido, vai ter ano que vai ter pouco pedido, e isso não é um tipo de investimento que eu me sinto seguro para uma carteira previdenciária. Não estou falando de oportunidade aqui de oscilação para você ganhar na valorização patrimonial, tá bom? Outra coisa que eu achei muito legal do resultado deles, né? Eles trouxeram aqui pra gente como que está a composição do CAPEX. Como eu falei para vocês, CAPEX é sinônimo de investimento. Eu gostei muito que o aumento de capacidade fabril no ano anterior estava em quase 70%, ou seja, 70% do dinheiro era direcionado para aumento na capacidade da fábrica. E agora, com essa fábrica já de pé, eu tenho apenas 35% de aumento de capacidade fabril. E muito dessa capacidade acabou se tornando, e aí a gente pode ver aqui embaixo, em novos produtos. Ou seja, olha só que legal, né? Eu invisto dinheiro aqui, e, de um outro lado, eu não vou ter nada de produtos novos, porque eu ainda estou investindo. Depois que eu concluir o meu investimento, lá para frente, num período 2, vamos dizer assim, eu tenho mais produtos e aí eu tenho mais dinheiro, porque eu tenho já os produtos antigos e os novos, o que é muito interessante. Além disso, né, eles têm uma parte de TI, né, que seria, acredito, tecnologia da informação, e sustentação, que aí depois, quem souber, pode até deixar aqui embaixo, porque eu confesso que esse eu não sei muito bem do que se trata, até joguei aqui no próprio slide deles e não tive uma resposta, tá? Então, se alguém tiver, deixa aqui embaixo. Além disso, né, eu mostrei para vocês o seguinte, né? Que aí eu acho que essa parte vale muito a pena a gente enxergar. Quando eu olho receita contra receita, sim, eu tive um aumento. Entretanto, apesar da receita maior, eu tive um lucro menor. E olha só como as coisas elas se interrelacionam muito bem. Eu não te falei aqui em cima que a empresa ela teve no ano passado um aumento na capacidade fabril? Mais uma vez, eu estou falando o seguinte, ela investiu, colocou equipamentos novos, esses equipamentos, mesmo de um ano para o outro, eles depreciam, eles perdem valor. E isso, mais uma vez, está descrito aqui para a gente, é sempre importante você ter isso em mente. Olha só, a depreciação ano contra ano, ela aumentou em 823, um pouquinho menos, 800 mil reais, porque aqui estamos falando de milhar, tá bom? Neste ponto, além disso, também despesa financeira bateu bastante no ativo. Por quê? Porque na medida que você tem ali a fábrica e você quer construir uma nova fábrica, por exemplo, você vai ter que despender dinheiro. Tá? Só que esse dinheiro você não vai despender num único momento, você vai despender conforme a obra for evoluindo. Só que parece que a obra já evoluiu. E aí você começa a fazer um fluxo de pagamento cada vez maior. E para isso você acaba pagando juros também maiores, o que vai impactar aqui na sua despesa financeira, tá? E agora, né, vamos falar do que eu sei que todo mundo gosta, inclusive eu, dividendos e juros sobre capital próprio. Eles mantêm um payout bem legal, né? Você pode ver aqui, ó, 2022, 47%, 2023, 62% e, pelo menos nesses últimos 12 meses, estão pegando ainda o quarto tri do ano passado, 80%, talvez deva cair, ficar perto aqui de uns 70%, mas ainda assim é um valor bem razoável, né? Tá vendo aqui, ó, 195 milhões de reais a empresa está pagando e, claro, ela anunciou dividendos. Eu já fiz aqui a conta do rendimento líquido, ficou em 15 centavos. Isso daria, em relação à cotação atual, quase aqui 1,5% de dividendo para você, 1,5%. Só para você ter mais ou menos uma noção, a data de corte será no dia 11. Então, no dia 11 é a data que a gente chama, tá bom? E no dia 12 é a data ex-dividends, ou seja, se você comprou no dia 12 ou para frente, você não
terá direito aos dividendos, tá bom? Você não tem direito aos dividendos. Se você comprar até o dia 12, você terá direito aos dividendos, tá bom? Então, meu caro, se você gostou desse vídeo um pouco mais longo, mas que tem aqui a linha de tempo para você pular para onde você quiser, deixe um comentário para eu saber que foi interessante para você. E se você quiser também conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho na área de membros, vou deixar o card aqui e também vou deixar o vídeo sobre a Auren e a SB3 para você continuar seus estudos. Por hoje é isso e tchau!